Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos já sabem, nós estamos utilizando esta revista como parâmetro para as nossas lições. Ela trata, como diz aqui a sua capa, dinheiro, poder e sexo, né? Ou dinheiro, sexo e poder. Nós já tratamos bastante sobre a questão do dinheiro, já encerramos o tema relacionado diretamente ao dinheiro. Estamos tratando, desde 2 aulas atrás, sobre a questão do sexo, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a sexualidade e o casamento, né? E agora, nós vamos orar ao Senhor Deus e pedir ao Senhor a sua misericórdia para nos abençoar na meditação dessa palavra de hoje e que ela possa trazer o conhecimento e a inspiração que nós precisamos para a nossa vida do dia a dia. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu nome, Deus. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, de podermos, ó Pai, meditar, Senhor querido, sobre os assuntos como esses 3 que estamos estudando, que são essenciais para a vida do crente. Assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E por isso nós queremos te pedir que os nossos irmãos que estão em casa, que estão nos ouvindo, compartilhem, Senhor querido, daquilo que a Tua palavra nos ensina. Obrigado, é a nossa oração desta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 A sexualidade e o casamento. Nós estamos vivendo em dias em que casamento nada mais é do que mais uma experiência que se tem na vida, que se você casou, não deu certo, você divorcia, casa de novo, se também não deu certo, você se divorcia novamente e volta a casar. As leis do nosso país, ou as leis do mundo atual, elas estão todas convergendo, ou todas admitindo esse tipo de prática. Eu já tive a oportunidade de falar anteriormente para os irmãos, mas aqui no Brasil especificamente, dentro do mundo jurídico, já existe projeto de lei no nosso Congresso que flexibiliza, ou melhor, que possibilita o divórcio ainda muito mais rápido e muito mais prático do que o que nós estamos tendo hoje. Até pouco tempo atrás, para se divorciar, era necessário que o juiz sentasse o casal em sua frente e tentasse reconciliar aqueles que chegavam diante do Poder Judiciário para tentar se divorciar. O juiz então tentava convencê-los de que não fizesse aquilo, que desse mais uma chance. Era uma função social que a lei trazia para a manutenção do casamento. Houve uma evolução, caminhamos para o casamento, para o divórcio direto, né? Ou seja, do casal, né? do casal chega para o juiz, pede para que o juiz divorcie, dizendo que quer se divorciar. O juiz intimava a outra parte e ambos iam lá para fora. Você quer realmente se divorciar? Você quer se divorciar? Então está divorciado. Hoje, a novidade legislativa, e já tem sido aplicado por alguns juízes de alguns estados da federação, que a pessoa entra com uma petição dizendo: Excelência, eu quero me divorciar por tais razões. O juiz, sem ouvir a outra parte, já divorcia e só avisa a outra parte que ela está divorciada. Ou seja, não existe nem contraditório, não existe ampla defesa, até porque essa linha jurisprudencial ou essa linha jurídica entende que se um não quiser ficar casado, isso é o suficiente para acabar com o casamento. E se esse que não quer ficar casado entrou com um pedido para o Estado juiz que quer se divorciar, divorcia-se. Mas e nós que seguimos a palavra de Deus?
E nós que temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, que temos a Bíblia como total e absolutamente suficiente para regrar a nossa conduta, quer seja pessoal, quer seja matrimonial, profissional e social. Como é que nós devemos nos comportar à luz dessas novidades que o mundo apresenta? É assim que nós vamos nos portar também? Não é assim que a Bíblia nos ensina. E eu estou fazendo essa introdução exatamente para que a gente possa pensar um pouco a respeito deste assunto. Está aqui, como os irmãos já sabem, o irmão Pablo, também seminarista da nossa igreja, e nós vamos bater um papo aqui, nós dois e com você aí em casa, sobre essas novidades e como a Bíblia encara isso. Irmão Pablo, diga aí alguma coisa a respeito deste sistema mundano de casamento, divórcio. Nós temos algumas personagens, como é o caso da Gretchen, se eu não me engano, acho que ela deve estar no 12º casamento, 13º casamento. Figuras aí, né, que estão conhecidas. Exatamente, Fábio Júnior, que são pessoas que têm uma alta acessibilidade social, que são pessoas que deveriam ser verdadeiros ícones para a manutenção da família, são, na verdade, pessoas que acabam ajudando a desfazer os valores que Jesus Cristo nos deixou, os valores eternos que a Bíblia, que Deus nos deixou. Então, eu queria ouvir aí do irmão Pablo alguma coisa nesse sentido, algum ponto de vista nesse sentido. Com tanta facilidade, Reginaldo, que a gente vê hoje, até mesmo predito na lei, né, no caso já com essas brechas, né, sendo uma certa legalidade, a gente vê na verdade um retrato oposto daquilo que é unido à lei de Deus, né, biblicamente, o quanto a gente preza aqui e estuda para seguir conforme a lei do Senhor. Veja bem, o texto em que a gente vê Cristo expondo isso como resposta a tais perguntas para o divórcio, para a separação, né? Tem a palavra união, né? Como a aliança. Sim, sim. Uma aliança de comprometimento entre dois, tornando-se um. Esse é o retrato da palavra união, bem como a aliança, né? Dentro do compromisso conjugal. E, na verdade, a gente vê o retrato dessa sua apresentação, dessa sua abertura, um retrato mundano, de uma lei mundana, facilitando o contrário desse retrato de lei de Deus. Ou seja, aquilo que é tão tocante para unir é o mais fácil para separar, para evitar até alguns constrangimentos, tais constrangimentos que dentro do casamento Deus nos ensinou biblicamente, quando assim acontecer, a gente encarar. Sim. Né? Encarar. O amor cristão, ele encara todas as dificuldades, porque nós somos suportados uns aos outros quando unidos a Cristo pessoalmente. Entendi. Então, biblicamente, a gente vê, né, esse prumo de lei diante da forma do casamento, quanto o mundo ele tenta retratar o oposto daquilo que a gente vê. Né? É isso que a gente até vê curiosamente, né? O material, a revista, nos fazendo historicamente, né, uma viagem lá atrás, no sentido da aliança, que ele diz: as primeiras perguntas básicas de um leigo quanto a sinais de casamento por que, curiosidades, por que a gente usa a aliança de noivado no lado direito e a aliança do casamento no lado esquerdo, né? O porquê, por exemplo, do dedo exato, né? O anelar, se não me engano, para tal
posicionamento da aliança, né? Há um mito histórico, né, aí de que, extraído dos egípcios, essa questão de aliança em lados certos, em dedo certo, porque representa o lado do coração. E o coração era aquela coisa que desde os egípcios eles tinham como eternidade, é o símbolo da eternidade, é o coração, né? Não uma tal sentimento, não uma tal intenção, mas algo que dure eternamente. E é isso que a gente vê bem representado no voto de casamento, né? Unido desde a saúde, né, a fraqueza, ao fortalecimento, na pobreza e na riqueza, e também até que a morte nos separe. Esse retrato de eternidade. E curiosamente a gente vê Cristo nos trazendo a promessa de viver na eternidade com Deus. Ou seja, o nosso casamento cristão é um símbolo que reverbera aquilo que viveremos com Cristo na eternidade, né? Sim. É interessante nós falarmos de casamento e sexualidade. Casamento, nós já sabemos que ele é definitivamente uma instituição divina. Quem instituiu o casamento a primeira vez foi o próprio Deus, quando da união dele, da união de Adão e Eva. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, aliás, esse texto bíblico deve ser visto por qualquer cristão como o texto constitucional do casamento, constitucional divino, porque este é o texto que serve de suporte, que serve de base para todas as argumentações bíblicas que a gente vai encontrar sobre o assunto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então veja só que o Senhor Deus, após criar o homem, o Senhor Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então a própria divindade, o próprio Deus Todo-Poderoso, então criou também a mulher, que ele extraiu da costela do homem, ou seja, como uma reprodução do homem que ele já tinha, o Senhor Deus reproduziu a mulher, ou melhor, criou a mulher. E naquele exato momento, o Senhor Deus já chegou dizendo para o homem: olha, não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe fazer alguém que lhe seja auxiliar, alguém que lhe seja equivalente, alguém que lhe acompanhe, que lhe auxilie. Não é? Nós não estamos aqui, só gostaria de frisar, jamais dizendo que o fato da mulher ser auxiliar, que o homem é o principal e a mulher é o subproduto. Não, definitivamente não. Homem e mulher, à luz da Bíblia, são duas criaturas divinas feitas em absoluta condição de igualdade. O Senhor Deus criou dois seres, só que a diferença mora apenas na condição sexual entre um e outro. Um é fêmea e o outro é macho. Esta é a condição. Obviamente que uma questão de ordem biológica, o homem tem uma resistência física maior do que a da mulher. Na contrapartida, a mulher tem mais condições de suportar outras condições mais do que o próprio homem. E então assim eles se completam. O homem auxilia a mulher e a mulher auxilia o homem. E aí o Senhor Deus fez aquilo que eu já tenho repetido para os irmãos alguma vez. O Senhor Deus instituiu o casamento monossômico, quando ele diz: por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. É daí onde vem o termo monossômico, ou seja, duas pessoas como se elas se fundissem em uma só, formando uma única carne. Né? A mulher passa a ser carne da carne do homem quando se casam. Aliás, essa é a ideia exatamente proferida por Adão. Tão logo o Senhor Deus apresentou a mulher para ele e disse: essa agora é carne da minha carne. Né?
Então, estes princípios basilares, ou estes princípios básicos, nós devemos sempre observar quando nós pensarmos em casamento. O princípio de que o casamento é monossômico, homem e mulher se tornam uma só carne. O casamento ele é monogâmico, é só entre um homem e uma mulher. Não há, a Bíblia não tem suporte, a Bíblia jamais apoiou o casamento polígamo, o casamento de vários homens com uma só mulher, ou várias mulheres com um só homem, ou de várias mulheres e vários homens fazendo parte de uma mesma família, como alguns exemplos que nós temos visto aqui do casamento de diversas pessoas, né? O casamento também ele é heterogêneo, né? Ele é só entre, biblicamente falando, ele é entre homem e mulher. A Bíblia não tem suporte, a Bíblia não apoia e jamais ensinou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia fala, por isso deixará ao homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A Bíblia jamais fez referência a qualquer tipo de casamento feito fora deste padrão. Estes é a pedra mestra sobre a qual está edificada toda a relação de casamento que a Igreja de Cristo Jesus, portanto, a Bíblia prega desde que o Senhor Deus a deixou como sua revelação para nós. Diante desse cenário, nós vimos há pouco tempo atrás que os casamentos, eles acontecem se as pessoas, por alguma razão, não se entendem na relação de casamento, resolvem se divorciar. E isso não é uma novidade exclusiva dos nossos dias. Nós já tivemos situações iguais a esta lá no Antigo Testamento. Aliás, Moisés, no livro de Deuteronômio, ele se viu compelido a ter que deixar normas específicas em relação a isso. O que era que acontecia? O homem, seguindo este princípio bíblico de deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne, casava, e se ele não gostasse de qualquer detalhe, de qualquer coisa que ele visse em sua mulher depois de casado com ela, ele poderia divorciar dela. Aliás, é com base neste hábito que os fariseus e saduceus chegaram para Jesus Cristo e disseram: Senhor, é lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo? Aliás, este pensamento, este ensino, era um ensino que vinha de uma escola judaica chamada Hillel. Essa escola de Hillel, ela dizia que o homem poderia se divorciar da mulher por qualquer motivo. E existia uma outra escola, que era uma escola de Shammai. A escola de Shammai dizia que não, que o homem não podia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Entretanto, dava base para o divórcio se fosse por intermédio de relações sexuais ilícitas, ou seja, por intermédio da traição. E exatamente pensando nessas duas linhas de ensino que era comum entre o povo judeu, eles vieram tentar confundir Jesus Cristo ou surpreender Jesus Cristo em alguma coisa. E perguntaram para ele: Senhor, é lícito dar carta de repúdio por qualquer motivo? Jesus Cristo então remete o assunto para o princípio. Ele diz assim: no princípio não era assim. Não foi assim que o Senhor Deus estabeleceu que a vida fosse entre os casais, no matrimônio. Jesus Cristo, inclusive, é categórico ao vaticinar, ou seja, ao dizer o seguinte: olha, aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Este é o ensinamento
bíblico que nós encontramos de forma farta na palavra de Deus. Aliás, falando dessas duas escolas que haviam, da escola de Hillel e da escola Shammai, elas estavam embasadas naquilo que acontecia lá no Antigo Testamento. Essas duas escolas aqui, elas tinham uma subsistência principalmente ali no período social da vida de Cristo Jesus, um pouco antes, um pouco depois ainda. Mas lá no tempo de Moisés, logo depois da saída do Egito, logo depois da nação de Israel se organizar como nação, eles pegavam a mulher, o homem casava-se com a mulher. Se ela não soubesse cozinhar, por exemplo, ele se divorciava dela. Se ela tivesse algum hábito que não era do agrado do homem, ele divorciava dela. Divorciava, devolvia ela para os seus pais. Casava-se novamente com outra mulher. E também achava algum defeito nessa nova mulher. E fazia com que ele também mandasse essa mulher embora. E isso virou uma prática tão reprovável, uma prática tão maléfica para a manutenção e subsistência da família, que o Senhor Deus orientou Moisés a estabelecer normas nesse sentido. O Senhor proibiu terminantemente que eles se casassem, divorciassem, se casassem de novo, se divorciassem e voltassem a casar com a primeira mulher. Era isso que eles faziam. Entenderam isso aí? Botavam um círculo, né? Criavam um círculo. Ora, se ele casou com a primeira mulher, divorciou-se dela exatamente porque tinha alguma coisa que ele não gostava dela, mandava ela de volta para a sua família, casava com uma outra mulher, voltava a divorciar dela e aí ele voltava para a primeira. E assim ia fazendo aquele ciclo. Então o Senhor Deus proibiu isso, exatamente para que esse tipo de prática não se perpetuasse no meio do povo judeu e causasse um problema de cunho moral, né? Um problema de desvirtuamento dos valores divinos estabelecidos para que o homem vivesse neles. E este pensamento, parte dele ainda chegava aqui com essas duas escolas, a de Hillel e a de Shammai, que eram ali os pretensos detentores de entendimento diante daquilo que se vivia naquela época, né? Irmão Pablo, o divórcio e o casamento, biblicamente, diante do que o irmão entende, é permitido casar, divorciar, casar, divorciar, casar, divorciar? O que o irmão diz isso? Isso se tornou até um dilema, né? Eu acho que ao longo até mesmo da propagação do Evangelho, muitos que quiseram se aproveitar dos antigos costumes, dos antigos escritos, né? Haja vista ali de costumes judaicos, né? Quanto a gente viu aqui nesse traçado. Mas o que a gente vê a partir do Novo Testamento, haja vista até mesmo do que Cristo ele determina, né, orientando ali, com tal respostas a essas perguntas, mesmo extraindo textos do passado, do início de tudo, né, como a gente disse aqui, essa união é uma união como uma declaração de princípios divinos. Deus sempre se preocupou, né, na pessoa moral, com os ensinos dele, direcionado para o casamento, para a união, porque essa união, o casamento em si, no nosso tempo e a partir, né, dos ensinamentos dele, né, e no nosso tempo a gente pode dizer um casamento cristão, ele é uma representação da união, né, com Deus. Haja vista, você tem uma aliança, você é convertido, você tem uma aliança de uma nova vida, de um costume novo com Deus, né? O casamento em si, ele é a representação dessa união. E aí, quando se inverte esses papéis, Reginaldo, eu creio que é mais fácil legalizar e tender-se a se justificar com esses costumes antigos.
Ou seja, se os irmãos me entendem que quando a gente representa Deus no nosso casamento, o nosso casamento fica muito mais flexível, né, para poder ser justificado em costumes antigos. Agora, quando o nosso casamento, ele na verdade é a representação da primeira união com Deus, ou na pessoa de Jesus Cristo, aí sim, esses elementos, ele torna uma declaração divina no nosso casamento, né? Então, respondendo a pergunta do irmão, não é possível, a não ser que se desprezarmos, né, os princípios cristãos, bíblicos, aí sim ele será possível. Mas Deus, ele não dá a proposição para que a gente biblicamente entenda, não, eu casei com a minha primeira esposa e aí encontrei uma brecha, me separei, casei com outra, encontrei uma outra justificativa e me separei e monto aquele círculo, aí agora cansei e volto para a primeira, por quê? Porque talvez ela já se consertou com aquele primeiro erro, né? Então às vezes a gente vê assim a coisa meio bagunçada, por quê? Porque o próprio princípio, né, divino na pessoa humana, ele é um pouco quebrado, conturbado, e aí as pessoas querem legalizar certos costumes antigos. Mas quando a gente vê Cristo dizendo, não, se foi feito isso, foi feito pela dureza do coração, isso é coisa humana, mas não coisa do que Deus deixou lá no passado, né? Interessante dizer que essa questão do casamento, do divórcio, notadamente diante daquele ponto de vista que nós vínhamos argumentando anteriormente, de que Moisés teve que permitir, ou seja, Moisés até permitiu o divórcio ou a carta de repúdio, como alguns textos falam, isso só aconteceu em consequência de um ponto que é muito importante nós destacarmos: a dureza do coração do homem. Nós, seres humanos, principalmente no contexto social que nós vivemos hoje, estamos cada vez mais lançando mão de uma série de direitos, achando que nós somos donos de direitos e de cada vez mais acumulando direito ao nosso favor, o que nos ensoberbece, o que nos envaidece, o que faz com que nós procuremos principalmente aquilo que é do meu interesse e não do interesse do outro. E até interpretando isso como lei, né? Como lei, exatamente. Isso, na verdade, se a gente for ver sob o ponto de vista legislativo, mundano, as leis que regem o nosso país, por exemplo, né, a lei diz de forma muito clara que todo ser humano, toda pessoa é sujeito de direito, né, e de deveres e tal, na medida da lei, aquela coisa toda. Há sempre uma porção de leis nesse sentido. Mas a Bíblia, ela é supralegal. Os valores extraídos da Bíblia se superpõem, se elevam, são muito mais importantes que qualquer lei. Aliás, a gente tem até que dizer uma coisa que é muito verdade, é que boa parte das leis, não todas, mas boa parte dos princípios de legalidade que nós temos no mundo inteiro são extraídos daqui para formar as suas normas, não é? Como, por exemplo, não matar. Não matar advém de 10 mandamentos, de não matarás, né? Não dirás falso testemunho, que é mentir. Qualquer lei de qualquer país responsável que percebe durante um processo legislativo, durante um processo jurídico, que a pessoa está mentindo, ela sofre sanções porque ela está cometendo um crime de perjúrio. É até notado, desculpa, Reginaldo, você vê em alguns filmes e documentos que quando há aquelas cenas, né, de juízo, ali diante do tribunal, iniciando toda a sessão, eles fazem juramento diante da Bíblia, né? O direito americano faz isso. É. O direito americano tem esta reverência à palavra de Deus como algo absolutamente sagrado que o é. O direito brasileiro não caminha por esse mesmo caminho, mas ele tem regulamentação de que se o homem mentir no curso do seu depoimento em juízo, né, se ele for o autor ou réu,
e ele for surpreendido trazendo elementos mentirosos para o interior do processo, ele pode ser apenado com uma pena de até 20% o valor da ação que ele está litigando. Ou seja, é uma sanção para que a pessoa trate com seriedade, com verdade. Não é? Isso chama-se no direito de litigância de má-fé. Então, há outros princípios basilares no nosso direito que diz que tanto na execução do processo quanto no seu desenvolvimento do processo ou do contrato, nas relações sociais, as partes que integram este processo ou esta relação social devem agir com seriedade, devem agir com o princípio da boa-fé, devem agir com respeito mútuo um para com o outro e sempre com a verdade e etc. Então nós vemos que o capítulo 19, versículo 7 de Mateus, no qual Jesus Cristo é interpelado pelos seus interlocutores, Jesus Cristo responde de forma muito clara dizendo: por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus Cristo responde à pergunta que ele mesmo faz. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração que vocês têm. Ou seja, Jesus Cristo demonstrou que o homem tem uma tendência a ser irreconciliável, a não ser perdoador, a ser rancoroso, a guardar mágoa do seu próximo. Gente, se tem alguém com quem nós vivenciamos, com quem nós vivemos os aspectos de maior intimidade das nossas vidas, é com as nossas esposas e com os nossos maridos, né? É com o homem com a sua esposa e a mulher com o seu marido. Ninguém, pelo menos deveria ser assim, ninguém nutre intimidade maior do que um homem e uma mulher, porque eles são realmente uma só carne. Assim como eu não posso esconder de mim mesmo nada, já que na condição de monossômico que eu sou com a minha mulher, eu e a minha mulher somos um só, então se eu não posso esconder nada de mim, não posso esconder dela e vice-versa. Nós temos que ser verdadeiramente um livro aberto para o nosso cônjuge. A verdade deve ser dita a qualquer custo. Aliás, quando nós tomamos essa postura de viver e dizer a verdade ao nosso cônjuge, isso deve ser a todos, mas principalmente aos nossos cônjuges, isso até nos adverte para que quando formos tomar essa ou aquela decisão, saibamos tomar decisões corretas, porque depois, se formos perguntados pelos nossos cônjuges, teremos que dizer tal qual aconteceu. Então, meus irmãos, a dureza do coração do homem, mais uma vez está ressaltada aqui o alto grau de pecaminosidade dos nossos corações, das nossas intenções. Quando um casal se divorcia, principalmente quando há filhos, os danos são irreparáveis. São irreparáveis, principalmente porque está fazendo parte daquela família ou daquele casamento uma reprodução daquele casal, que é a união de cromossomos masculino e feminino que se juntam em proporção de igualdade, também aí a igualdade entre homem e mulher, não é? E aí os 23 cromossomos de cada um formam 46 cromossomos que dão uma nova vida. Só assim haverá uma nova vida. Ou seja, a igualdade também do casal está estampada no ato de reprodução humana. Algo que Deus nos confiou, assim como Ele criou o homem e a mulher, Deus nos confia agora o privilégio, o prazer de também reproduzirmos vida. E quando há esta vida no meio ou na relação advinda da relação matrimonial, pai e mãe são absolutamente indispensáveis para a formação do caráter, para a formação da personalidade,
para dar equilíbrio emocional, para dar equilíbrio social, para dar equilíbrio de conhecimento, para dar uma boa estrutura de vida para os nossos filhos. Com o desfacelamento do casamento, seguramente um dos pais vai ficar com a guarda dos filhos e um outro verá o filho quando vê, vez por outra, quando tem direito a cada 15 dias de pegar a criança e ficar 2 dias com ela. Isso traz um prejuízo tremendo, que este tipo de situação de divórcio, se agravando cada dia mais, ela joga ladeira abaixo o equilíbrio do convívio social. Eu gosto sempre de fazer menção a uma das mais belas falas neste campo já proferida, que foi dita por... me fugiu agora o nome do personagem, um jurista brasileiro, um dos mais famosos juristas brasileiros, eu já me lembro o nome dele, Clóvis Bevilacqua. Ele diz o seguinte, que a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, se a família é a célula máter da sociedade, todos os integrantes da sociedade são seus filhos. E se a família está desestruturada também estará a família que dela advém. É isto que nós temos visto, o aumento na criminalidade cada dia mais cedo pelos nossos filhos. O aumento de problemas de ordem psicológica cada vez muito maiores dentro dos nossos lares, pelos nossos filhos. Suicídio cada vez maior dos nossos filhos, problemas de ordem emocional, de ordem estrutural, de ordem cognitivo, cada vez maior existente entre os nossos filhos. E isto não é outro problema a não ser a questão do destemperamento que nós vivemos dentro das nossas casas. Sétima geração. Os casamentos desfeitos estão desgraçando a nossa sociedade. O erro, por isso, não é de fulano e de beltrano, o erro é de toda a sociedade e principalmente das famílias, que o homem, para defender exclusivamente o seu interesse, o seu direito particular, entende que não deve mais suportar as imperfeições de sua mulher, ou de sua mulher, que também acha que tem o direito de não suportar mais os defeitos e os problemas do seu marido, propõe um divórcio, rasgando alguma coisa que Deus uniu e que por determinação divina não pode ser desfeito. Óbvio que uma ruptura tão brusca, uma ruptura tão dolorida, cause realmente efeitos tão danosos no seio da sociedade como os que nós temos visto em nossos dias, né? Por vezes, os nossos filhos são compelidos ao homossexualismo, por vezes ao banditismo, por vezes ao vício da droga, por vezes há uma diversidade de problemas de ordem psicológica e de ordem de moral, né, de desvirtuamento de moral, exatamente pela falta de estruturação que é causada pelo divórcio. Vamos pensar muito bem nisso. Meu irmão, minha irmã, casamento foi instituído por Deus para ser um só. Casamento foi estabelecido para que nós vivamos a porção que Deus nos deu, para o homem a mulher e para a mulher o homem, para nós gozarmos da nossa vitalidade, da nossa juventude. Como diz, aliás, Eclesiastes, goza da tua juventude com a mulher que Deus te deu na tua mocidade, sabendo que de tudo que vocês fizerem te trará Deus
a juízo. Isso é uma lição espetacular para os nossos dias. Então, irmão Pablo, casamento, novo casamento, à luz da Bíblia, não é aconselhado. Não é aconselhado. Há pontos que a gente já vê diante da sociedade, de que quando vem o esfriamento, né, e uma resposta de juramento de aliança matrimonial, né, há justificativas aí que a sociedade já criou uma lei, né, para fragilizar essa união, e aí a gente vê todas essas respostas já cravadas aí, bem expressiva na sociedade. E são esses dois pontos, Reginaldo, meus irmãos aqui, que a gente precisa fortalecer quando esse assunto da sexualidade e o casamento, ele é um ponto principal, né, na união conjugal que Deus nos deixou. Por quê? Porque, por exemplo, os jovens, né, irmão Reginaldo, acham, os jovens solteiros, que quando estão prestes, né, à idade do casamento, eles vislumbram, sonham de que quando casarem, né, não haverá um esfriamento. Ou seja, há um florir, uma paixão eterna, né? Há muitos que sonham em fazer sexo todos os dias e acham que o casamento é isso, né? Quando na verdade Deus nos deu o sexo para o casamento, sim, né? Mas não fazer abuso do mesmo, para que não haja problemas nesta união. Então, quando vir o esfriamento dentro dessa união com Cristo, um casamento divino, ele é muito mais prático de fortalecer a duração deste casamento. Por quê? Porque está contido dentro do casamento todos os princípios cristãos, ou seja, o perdão, né? A reconciliação contínua. Não há como se tratar de reconciliação só no período crítico, sim, porque dentro do perdão há uma continuação de uma reconciliação. Quando a gente se quebranta e é contrito de todo esse caráter, mau caráter, ou seja, quando surge, né, quando é acontecido isso de algumas das partes, né, é necessário que aí as duas partes, voltando ao texto anterior, sendo uma, reconheça, né? E aí sim, esse reconhecimento é a reconciliação própria dentro do casamento, para que o esfriamento da união seja encarado e seja ressuscitado, né? O amor eterno que tem que ser retratado no casamento. A outra coisa é que tendo a habilidade, né, o casal tendo a habilidade para encarar isso de uma forma mais madura, né, claro, a gente já sabe que não é apropriado de cara uma separação, e então a gente vai partir para encarar essa questão, né, do esfriamento. Então isso representa, na verdade, uma durabilidade para uma aliança matrimonial, que é aquele princípio de durabilidade no casamento. Olha, se a gente não tem um casamento proposto a qualquer fragilidade, separar, mas sim encarar a fragilidade, o esfriamento, né? A doença em si, seja uma doença moral, uma doença física. Há, por exemplo, os casos de quando algumas das partes sofrem um acidente, seja algo que surja natural, ou um acidente físico, né? Ele seja incapaz de fazer sexo, por exemplo, né? Quebre a sua virilidade. Sim. E aí sim, como que a gente vai encarar isso, meu irmão? Né? Deus o livre, passo por uma situação de ficar paraplégico, quando já casado, e não ter uma condição de ter uma sexualidade no meu casamento. A minha esposa, ela pensará certamente em se separar. Por quê? Porque o corpo pede o sexo. O casamento pede o sexo.
Como a gente vai encarar isso? Claro, isso é um caso crítico, é um caso grave, mas eu já vi irmãos testemunhar isso pessoalmente, de dar até mesmo, né, uma liberdade de escolha quando já tiveram muito atrito devido a isso. E a esposa em si, por ter um compromisso primeiro com Deus, não se separar. Eu acho que essa deve ser a postura que deverá nortear aquele cônjuge que ficou com a sua saúde integral. Até porque, se eu e a minha mulher somos um, e a minha mulher adoeceu, ela não adoeceu sozinha, eu adoeço com ela. Também. Se eu e a minha mulher somos um e há um problema de qualquer ordem dentro do casamento, o problema não é da minha mulher, o problema é nosso. É meu também, porque eu sou com ela uma só carne. Exatamente. Nós não podemos perder de vista esses princípios básicos do casamento. O princípio monossômico me diz que quando eu estou, a minha mulher está nervosa, a minha mulher está falando demais, a minha mulher está causando problema, que o problema não está exclusivamente nela, mas também está em mim, porque eu com ela formamos uma só carne. Então, paremos com esse negócio, com este discurso, com essa tentativa de fundamentar as nossas ações, de dar base para a nossa carnalidade e querer nos separar do nosso cônjuge, porque ele às vezes é mais nervoso do que eu, porque ele às vezes fala mais do que eu, porque ele às vezes é surpreendido numa ou outra ação a mais do que eu, que seja um comportamento passivo de uma repreensão. O erro do meu cônjuge é meu erro. O meu erro é erro do meu cônjuge, porque nós formamos uma só carne. Isso deve ser a base do pensamento entre duas pessoas. Principalmente se eu e a minha esposa reproduzirmos filhos, lançarmos filhos no mundo, nós temos a responsabilidade, o dever perante Deus de criarmos seres saudáveis, filhos saudáveis, filhos equilibrados, filhos que sejam ensinados na obediência da palavra de Deus, a vivenciar os ensinos da palavra de Deus. Quando eu proponho divórcio diante da primeira circunstância que eu passei, é porque eu não estou vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Eu gosto sempre de fazer referência à fala de Cristo Jesus, que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. É simples. Vivenciar a palavra de Deus é cumprir aquilo que a Bíblia diz que devamos fazer. A gente tem visto esse aumento do divórcio, recasamento, tanto que acontece, como nós já vimos aí, pessoas que se casam 10, 12, 13, 15 vezes e já vão para um novo relacionamento com a certeza de que se houver qualquer incompatibilidade, qualquer desentendimento com o seu cônjuge, eu me separo e caso de novo. E aí, como é isso? Que estrutura uma sociedade vai ter de uma família que é a célula mãe dela, uma família que é volátil? Se a família é volátil, a sociedade se tornará também volúvel. Se a família é desestruturada, a sociedade se tornará um caos. Se a família tem sérios problemas, a sociedade refletirá criminalidade, refletirá drogadição, refletirá desvirtuamento moral de todas as ordens. Isso é muito claro na palavra de Deus. Então, para a gente resumir aqui, a lição dada por Cristo Jesus a respeito dessa questão de casamento é que o casamento é um. Case e permaneça casado. Se você ama Cristo Jesus, se você obedece o que diz a palavra de Deus,
Este é o ensinamento que a palavra de Deus nos mostra. É um casamento, né? Então, como é que nós devemos nos portar no dia a dia em relação à nossa família, ao nosso cônjuge, tomando como base a soberana palavra de Deus? Viver, praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós, como cristãos, utilizando a expressão de Paulo escrevendo à igreja de Romanos, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não pratiquem as obras que o mundo pratica. Nós cristãos, não devemos tomar a forma do mundo, mas nós cristãos, com os elevados valores morais que extraímos da palavra de Deus, devemos influenciar a sociedade para que a sociedade viva o que a Bíblia manda. Esta é a lição que extraímos da Bíblia nos seus diversos pontos, né? E eu gostaria de ouvir também o irmão Pablo aí, em resumo, para que a gente finalize aqui a nossa lição de hoje, né? Se os irmãos quiserem pegar a revista, deem uma lida na revista em algumas outras de suas páginas, que os irmãos vão tirar ainda uma série de outros pontos importantes que a revista também fala. Nós içamos aqueles pontos que seriam mais relevantes, estamos tratando aqui com os irmãos, mas a revista trata de outros assuntos, de outros pontos que são também de muita importância para nós. Os nossos esforços, meus irmãos, eles deverão ser completamente bíblicos quando somos cristãos, e diante do que a gente tem visto e já falamos aqui, né, Reginaldo? É preciso reforçarmos que o cristianismo no mundo, né, ele é muito expressivo quando a gente extrai dados, por exemplo, de censos, até mesmo políticos e sociológicos, porque quando a gente vê o inúmeros casos de separação e de divórcios, a gente vê no diminutivo números de cristãos separados. Não que cristãos não se divorciem e haja casos de separação, né? Mas quando a gente vê dados estatísticos de números maiores de separação, na maioria dos casos acontece tudo isso, Reginaldo, que você acabou muito bem retratando aqui, nos colocando, que é o resultado, né? Na verdade, aquilo que vem como consequência de uma família divorciada, né? Ecoa nos filhos e nas próprias gerações, como bem na sociedade. Então, quando a gente vê o cristianismo tendo uma ordem de lei, né? Amem uns aos outros como ama a Deus, que basicamente é o enxuto, né, da dinâmica do casamento cristão, eu ter como elementos, né, principais para que eu me esforce em ajustar o meu casamento cada vez que esteja passando por momentos difíceis, né, dentro da nossa comunhão com Deus e com o nosso cônjuge, né, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Então, meus irmãos, o casamento, ele deve ser um casamento cristão, com uma sexualidade cristã, com um suporte cristão, para que a gente entenda, né, que toda orientação, ela não deve vir dos meus supostos pensamentos, dos nossos supostos pensamentos, mas sim de uma orientação bíblica, de uma orientação didática divina, né? E que a princípio que vier das nossas interpretações, né, em resolver o nosso casamento, nosso problema de casamento com uma separação, haja inicialmente um não, e depois recorrer
biblicamente a um matrimônio cristão, a uma aliança eterna que fizemos com Deus, para que possamos suportar o nosso casamento. Eu acho que essa é a nossa didática, né? E como igreja, fazer com que o cristianismo no mundo reporte todo esse eco de conserto no matrimônio, na família, para toda a sociedade. Então, essa é a minha palavra. Interessante para nós concluirmos aqui dizer que a falta de tolerância, a falta de perdão, a falta de humildade, a falta de solidariedade para com a esposa, para com o marido, para com o cônjuge, são os fatores que vêm cada vez mais causando esses divórcios. Homem que já não sabe mais dizer para sua esposa, eu te amo. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu digo para minha esposa, eu preciso muito de você. Você é o meu braço direito, você é o meu apoio. Eu, sem você, estou perdido. Eu procuro dizer isso com regularidade para ela. Preciso, né? Eu preciso e digo para minha esposa regularmente que eu a amo, que ela é a menina dos meus olhos. E também recebo da minha esposa esse tipo de afirmações, esse tipo de carinho, esse tipo de compreensão, né? Isso consola também? Consola, isso faz com que você se sinta bem, você se sinta importante. Exatamente. Né? Você dizer para sua esposa, quando de uma eventual desavença que exista entre você e a sua esposa, acalmou-se a situação, diga para ela, ou você, esposa, diga para o seu marido, olha, eu reavaliei aquele assunto e você tem razão, me perdoe porque eu fui negligente, porque eu fui insensível em não reconhecer. São atos, são ações que são absolutamente necessárias para que o nosso cônjuge ouça. Não vamos somente despejar sobre o nosso cônjuge, minha esposa ou seu marido, que ele é o errado, que em mim não tem erro, que o meu prisma é o prisma da clarividência, é o prisma da perfeição, eu só olho as coisas pela melhor perspectiva. Não deve ser assim. Nós devemos, na verdade, dizer para o nosso cônjuge o quanto ele é importante, que ele é a porção que o Senhor Deus deu para mim e que eu estou satisfeito, mais do que satisfeito com aquilo que Deus me deu, porque tudo que Deus faz é bom. Pensemos nisso. E como diz o apóstolo Paulo, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que for para a glória de Deus, nisto pensai, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo diz, tudo que ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém. Oremos ao Senhor Deus e vamos agradecer ao Senhor por esta maravilhosa escola bíblica dominical, que o Espírito de Deus sedimente nos nossos corações e nas nossas mentes a palavra de Deus, para que ela seja realmente a lâmpada dos nossos pés. Amém? Amém. Ora, irmão Paulo. Santo Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, como é bom estar Glórias ao teu nome. prestado a adoração, Senhor, aqui junto ao ensino bíblico, Senhor. É isso que nós pretendemos, prestar adoração a Ti quando nós estamos estudando a Tua Palavra. Diante de tudo isso, Senhor, nós rendemos graça e glória, Senhor, a Ti, com as nossas vidas, todos esses irmãos que têm nos acompanhado, estão nos ouvindo neste momento, ajuda, Pai, a compreender melhor os seus casamentos, seja ele o tempo de vida que tenha, assim que dure eternamente, conforme o compromisso que fizemos com os nossos cônjuges. Assim te louvamos, te oramos, no nome do Senhor Jesus, de hoje e sempre. Amém.